Uma boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, esteja com cada um de vocês. E mais uma vez temos aí a alegria, o privilégio, a honra de compartilhar a palavra de Deus, a palavra de vida, a palavra de esperança, a palavra da fé. Eu quero, nesta noite, não vou ler todo o Salmo 91, mas eu quero ler apenas um versículo no Salmo 91, que é o versículo 15. E o tema para esta noite é clamando em tempos difíceis. Clamando em tempos difíceis. O salmista diz assim, no versículo 15 do Salmo 91. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Amém. Até aqui. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos a entendermos o recado dos céus. Que Teu Espírito Santo nos ajude, nos unja, nos dê, Pai, a inspiração necessária e clareza de pensamentos, facilidade, Senhor, de expressarmos as verdades espirituais, para que cada um que nos acompanha nesse momento sejam ricamente alcançados e abençoados, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 91 é um testemunho entusiasta da segurança dos que confiam em Deus. É provável que o Salmo foi escrito no templo, por um sacerdote ou um levita, como uma palavra reanimadora para os adoradores piedosos. Este salmo é dividido em duas partes, com 8 versículos cada um. A primeira parte deste salmo revela que os justos, os sacerdotes, os levitas, os que temem a Deus, recebem a promessa de viverem em segurança, em meio às ameaças que rondam a vida. A primeira parte, que são os 8 primeiros versículos. E a segunda parte deste salmo revela que os justos, os sacerdotes, os levitas, os que temem a Deus, recebem a certeza, a garantia que receberão a vitória destas ameaças que envolviam ou envolvem a vida. O verso 15 que nós lemos aqui revela a garantia de resposta diante do clamor. Clamando em tempos difíceis. Para o cadeado, criou-se a chave, com um segredo. Para os dias difíceis, temos este segredo, a oração. Quem nunca passou por dias difíceis, por dias terríveis, como disse o apóstolo Paulo, saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Uma outra tradução diz tempos difíceis. Porque os são egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ingratos, ímpios, sem amor pelo próximo, pela família, irreconciliáveis, caluniadores,
sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Estamos vivendo dias como esse. O mundo tem demonstrado, através de pessoas e de atos e de comportamento, pessoas assim. E como viver, e como sobreviver nesses tempos terríveis e tempos difíceis. Sem contar o lado espiritual. A batalha, a guerra espiritual. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, diz que a nossa luta, nosso conflito, nossa guerra, não é contra pessoas, contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, disse o apóstolo Paulo, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, no dia difícil, no dia terrível, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo isso, depois de terem tomado toda a armadura de Deus, inclusive a oração. Orem no Espírito em todas as ocasiões, disse o apóstolo Paulo, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu estava refletindo nesta palavra desta semana e eu me lembrei do profeta Jonas. E o profeta Jonas me fez pensar e chegar à seguinte conclusão. Às vezes, o dia mau nos sobrevém em razão de decisões erradas, que se conflitam com a vontade de Deus, que foi o que aconteceu com o profeta. Deus determinou que ele fosse até Nínive para pregar a palavra de Deus àquela cidade. Palavra de salvação, palavra de esperança. Mas ele comprou uma passagem e pegou uma embarcação para Tarsis. Ele entrou em conflito com a vontade de Deus. E o dia mau chegou na vida de Jonas, como nós conhecemos. Foi jogado no oceano, engolido por um grande peixe. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Deus é tão misericordioso, querido, que às vezes esse dia mau chega na nossa vida por decisões nossas, por erros nossos, e Deus ainda ouve a nossa oração. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Aleluia. Veja como é importante, querido, nós aprendemos a clamar em tempos difíceis. Enos, filho de Sete, neto de Adão e Eva, é o primeiro momento em que a Bíblia revela, em que se começa a invocar o nome do Senhor. Isso está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 26. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor,
a clamar pelo Senhor, o desejo de buscar a presença de Deus. Lembro-me daquele pai, o clamor de um pai aflito. Seu filho tinha uma possessão maligna. Jesus saiu do monte da transfiguração, depois de passar a noite com Pedro, Tiago e João. Quando desceu do monte, ele viu um alvoroço, as pessoas discutindo. E Jesus se aproxima, querendo saber o que estava acontecendo, e surge um homem no meio da multidão. Mestre, eu trouxe o meu filho que sofre muito. Um espírito se apodera dele, e ele entra em convulsão, fica rígido, começa a espumar pela boca, fica trêmulo. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não puderam. Então Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando vou ter que suportá-los? Até quando vocês vão continuar sofrendo? Traga um menino. Trouxeram um menino. Quando trouxeram o filho do homem, o espírito o tomou, ele entrou em convulsão e ficou como que em coma. Jesus pergunta: há quanto tempo isso acontece? Ele disse assim: desde pequeno. O espírito lança na água, muitas vezes no fogo, e ele faz um clamor, amados. Um clamor em tempos difíceis. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, Senhor, ajuda-nos. E Jesus responde: se pode, tudo é possível aquele que crê. Aí o homem diz assim: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me a vencer a incredulidade. Então Jesus repreendeu o demônio. Disse: espírito mudo e surdo, saia dele. O espírito chacoalhou violentamente o rapaz e saiu deixando quase morto. Jesus estendeu a mão e o levantou, transformado. Valeu a pena aquele clamor daquele pai. Eu falei recentemente aqui do profeta Elias. O profeta Elias teve muitos momentos difíceis. Um deles foi quando o filho da viúva passou mal, da cidade de Serepta, parou de respirar e finalmente faleceu. Havia ficado doente. Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o teu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Vale a pena, querido, clamar em tempos difíceis. O profeta Jeremias diz assim, por parte de Deus: clamem a mim e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jesus disse que nós devemos clamar em tempos difíceis.
Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. A palavra de Deus diz assim: pois alguns que pedem, recebem. Alguns que buscam, encontram. Alguns que batem, a porta será aberta. Não. Jesus disse: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Eu estava lendo essa semana, quando Josué, e a narrativa acontece no capítulo 10 do livro de Josué. Josué foi desafiado a enfrentar 5 reis, com 5 exércitos, com os seus melhores guerreiros. E ele havia recebido uma promessa de Deus. Josué, eu vou dar a vitória a você e a Israel. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, estarei com você. Então, Josué se dispõe a lutar com estes 5 exércitos, com esses 5 reis. No dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou. Josué clamou ao Senhor, na presença de Israel. Qual foi essa oração? Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Queridos, o sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Aleluia! Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, quando nós clamamos em dias difíceis, sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Sem dúvida, Deus lutará em seu favor. Sem dúvida, Deus lutará em meu favor. Às vezes a gente faz uma introspectiva, uma reflexão. É verdade que é bom trazer à memória os dias bonitos, os dias ensolarados, os dias prósperos de saúde, onde tudo vai bem na nossa vida, na nossa casa, nas nossas finanças, na nossa saúde. Mas há dias, queridos, que nós temos que lembrar daqueles dias difíceis, daqueles dias terríveis, quando faltou recursos, e nós tivemos que depender da graça e da misericórdia de Deus. Daquele dia que fomos atingidos na nossa saúde, naquele dia que fomos atingidos na nossa vida espiritual. Quando tudo conspirava contra a nossa vida, contra os nossos sonhos, contra a nossa fé, contra a nossa confiança em Deus. Quantos dias assim eu vivi? Quantos momentos difíceis? Quantas vezes cheguei à casa de Deus sozinho aqui? Me ajoelhei nesse altar e clamei nesses dias difíceis.
me lembrando do que está no Salmo 91 que nós lemos. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. E mais, que nós não lemos, vou cobri-lo e livrá-lo. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Bendito seja o nome do Senhor. Clamando em tempos difíceis. Temos um Deus, querido, que nos ouve. Temos um Deus, querido, que nos dá resposta. Temos um Deus, querido, que na adversidade está conosco. Aleluia. Temos o Deus que nos livra. Temos o Deus que honra a nossa fé e que responde ao nosso clamor. Eu não sei que momento você tem vivido, quais são as lutas, quais são os conflitos, quem sabe lutas por fora e temores por dentro. Mas eu quero dizer para você nesta noite, esta palavra reanimadora. Vale a pena clamar em tempos difíceis. Porque nós temos, queridos, uma garantia. Nós temos uma segurança, uma certeza, de que Deus vai nos dar resposta. E na adversidade, vai permanecer do nosso lado. Vai nos livrar e vai nos cobrir de honra. Que Deus abençoe esta palavra ao seu coração. Eu fico imaginando o que Paulo quis dizer à igreja de Efésios. Lá no capítulo 3, versículo 20, que nós muitas vezes oramos, nós ministramos essa palavra, e tem até uma música que nós cantamos, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Poderosamente mais, sobre tudo aquilo que pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder que atua e que opera em nós. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Amém? Vamos orar. Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai. A oração que não é ouvida, Pai. O clamor que não é ouvido é aquele que não é feito. Então, Pai, eu oro, eu clamo. Eu intercedo, Pai, em favor destas vidas. Como sacerdote, Pai, na Tua casa, eu intercedo, Senhor, por estas vidas que vivem ou estão vivendo um momento difícil. No trabalho, na saúde, no casamento, na vida espiritual, enfim, Pai, são tantas as áreas. Eu peço, Senhor, a Tua graça e a manifestação do Teu poder. E que esta palavra, Senhor, seja colocada de maneira permanente no nosso coração. Que esta palavra, Senhor, seja como uma solda espiritual no nosso coração, para que possamos ter a certeza de que quando clamarmos, o Senhor nos dará a resposta. Nas adversidades, Senhor, nos dias difíceis, o Senhor vai estar conosco. O Senhor vai nos livrar e nos cobrir de honra. Eu abençoo, Pai, estas vidas, que esta palavra, Senhor, possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, na vida de todos aqueles que nos acompanham nesse momento, em nome de Jesus. Uma boa noite para você, uma boa semana,
Que Deus esteja com você hoje e sempre e te abençoe rica e abundantemente. Amém.